Olá, eu sou Fábio Pires, fundador da Internet Innovation. Tenho o prazer de estar aqui com Alex Bastos, gerente de sistemas da Dafit. Tudo bem, Alex? Tudo ótimo, Fábio. Queria te agradecer de ter aceitado o nosso convite. E antes da gente começar a entrevista, eu queria que você comentasse um pouquinho do teu background, do teu histórico, até você chegar a gerente de sistemas. Vamos lá. Na parte acadêmica, eu procurei sempre, eu sou formado em tecnologia, sou bacharel em ciência da computação e sempre procurei também a parte de negócios. Então, assim, eu fiz um MBA em gestão de projetos, mas assim, sempre procurando sempre se atualizar, porque tecnologia hoje é assim, né? Quem para no tempo sempre tem que estar lendo, sempre tem que estar se inteirando, porque se você parar no tempo, o mundo muda. Até um exemplo que eu te dou, porque você tem que sempre estar se inteirando. Pega a 2005, tira uma foto mental, relembra como que era 2005 em questão de tecnologia e vê o que é hoje. Então essa mudança do mundo, você sempre tem que estar bem antenado, sempre procurar estar sempre se informando. E me fala uma coisa, Alex, como que é isso? Porque tecnologia está sempre mudando, está sempre surgindo uma coisa nova. Qual que é o momento de mudar de sistema ou de fazer uma inovação tecnológica? Então assim, você tem que ter muita atenção no momento que você vai mudar. Existem modismos e novas tecnologias. Vou te dar um exemplo de modismo, tá? Há um tempo atrás, quando tinha os bancos tinham as grandes máquinas, os mainframes, começaram uma onda chamada downgrade, todo mundo tem que passar para servidor, e aí teve algumas grandes instituições que pagaram uma fortuna e vieram para pequenos servidores. Só que pecaram na parte de segurança. Você imagina uma instituição financeira com uma segurança um pouco menor do que um mainframe te oferece. Então foi dois momentos, um momento para você ir e um momento para você voltar. Então assim, você passou um bom tempo para você voltar ao ponto que você estava. Então, cuidado com o modismo. Agora, a mudança de tecnologia, você tem que sempre estar antenado no mercado e você tem que ver como que isso vai gerar inovação para o teu negócio. Tá? Então, você tem que ter pessoas muito maduras aí no teu meio para saber abstrair essas tecnologias e saber como aplicar dentro do teu negócio. Porque senão você for atrás de modismo, vamos falar assim, apesar de falar o e-commerce de moda é uma coisa, modismo é outra, tá? Você tem que estar muito antenado isso. Você tem que estar. Tem até uma frase que a gente fala no meio: você acha que um profissional custa caro? Contrata um amador. Você vai ver o custo. O custo é alto, não é? 2 vezes. Pessoal, para quem não sabe, o Alex, ele é professor da Internet Innovation também. Ele é responsável pelo módulo Back Office de E-commerce, né, do curso de E-commerce de moda. E, Alex, quais são as dúvidas aí mais frequentes que os alunos têm? Na verdade, assim, quando muita gente vem para procurar o curso, ela vem com a ideia de o que eu preciso ter na internet para que eu comece a vender? Como que eu monto meu site? Como que eu atraio o meu cliente para o meu site? Como que eu faço o meu processo de venda? Certo? Só que ela esquece de todo o insumo que gira em torno disso. Então, vamos lá. No momento que você sobe um e-commerce, subi meu site. Só que o que vem antes de o teu produto chegar no site? Como que você faz um planejamento de compras para você saber o que você tem que ter no teu e-commerce? Para você saber a quantidade certa que você tem que ter no seu e-commerce, para que aquele produto não pare no seu estoque e, em vez de virar um investimento, vira uma despesa. Então, todo esse planejamento de compras do início, toda a parte de cadastro do produto, toda a parte de preparação daquele produto que você gera uma foto e por aí vai, todos esses pequenos processos que a gente chama de inbound, você tem que ter todo esse cuidado. Aí você chega, legal, o produto está disponível no teu site. Chegou no teu site, você faz toda aquela parte que você precisa ter um diferencial, que é saber atrair o cliente. Eu faço sempre um depara com o mundo físico. Exemplo, se você mora numa rua, se você trabalha numa rua, sua loja está numa rua que tem
várias lojas, como que você vai fazer o cliente parar na frente da tua vitrine e fazer ele entrar na sua loja? Qual o diferencial que você tem que ter? Isso você tem que gerar dentro da Web Store, tá? E também fazer a pessoa entrar na sua loja. Se você for muito para o caminho só de ter um menor preço em tudo, uma hora você vai ter problemas. Tem que fechar a empresa. Então assim, porque só margem você vai trabalhando sempre no mínimo. Isso quando você não estiver trabalhando com margem negativa. Então, até aí, legal. Você atraiu o cliente, trouxe o cliente para dentro da sua loja. Aí aquele cliente, ele passou por todos os processos normais de cadastro dele na Web Store, de escolha do produto, de fechamento que a gente chama de carrinho, né, que tem na Web Store, do pagamento lá, que ele joga as informações do pedido, legal, e esse pedido? Tem normalmente, quando você faz a primeira compra pela internet, você fecha o pedido e você vai em anexo com o pedido num telefonema para o saque, certo? Então, aí começa toda uma vida, uma segunda parte, não menos importante, de rotinas de back-office. Então, você tem que garantir, primeiro, que aquela pessoa que se identificou como Alex, é o Alex dono daquele cartão. Como que você faz isso se ele fisicamente não entrou na sua loja? Então, isso você tem todos os algoritmos de gestão de risco para você minimizar esse risco e evitar fraude. Depois, você se preocupa com a aprovação de pagamento. Tá? Muita gente fala assim, mas a aprovação de pagamento é uma coisa simples. Eu vou te dar um desafio para vocês todos. Começa a pensar que você está no checkout de um supermercado. Quando você vai pagar, você pega o seu cartão e entrega na mão do caixa. O que a menina do caixa pega? Ela põe o cartão, ela digita lá os valores da compra, se der uma mensagem tipo, olha, dá para você digitar a senha, você digita a senha, se der senha incorreta, ela fala, olha, não dá, você não tem saldo. Então você tem que tratar tudo isso de forma automática, porque o cliente já fechou o pedido. Então você está com todo esse processamento de forma automática, tá? Então você gera algumas interações. Agora você imagina você fazer isso se você tem 10, 15 pedidos por dia. Isso aí dá para você ter uma rotina manual. Agora você imagina de alguns e-commerce que existem no Brasil, que eu passei por algum deles, que você tem 15, 20 mil pedidos por dia. Então você imagina... Isso é loucura, né? Você vai crescer com a mesma proporção de quantidade de pessoas? Não. Então, nisso você começa a ter processos. E esses processos, você começa a ter um embasamento desses processos com a tecnologia. Tá? Então, aí depois disso que você tem a aprovação de pagamento, você passa o pedido para a logística, onde que o pessoal da logística, você imagina, vai chegando, vão parando todos dentro de um buffer. Tá? Aí depois o pessoal da logística fala assim, mas qual o primeiro que eu tenho que separar dali? Então nisso você tem que ter todo um planejamento de tipo, a gente chama planejamento reverso, porque tudo depende das transportadoras encostando na sua doca. Então você fala, legal, se eu vou ter a transportadora A parando 7 horas da noite e eu demoro 2 horas para fazer uma separação de uma onda com uma média de 100 pedidos, um exemplo só, que não que os números sejam esses, tá? Você tem que começar literalmente 5 horas da tarde. Só que qual é a quantidade de pessoas que você tem que ter disponível? Então isso você tem que pensar com um bom sistema WMS, tá entendendo? Com um bom sistema de emissão de nota fiscal, tá? Para que não pare. Ainda mais agora, depois de 2010, que qualquer nota que você emite aqui no Brasil, você tem que mandar ela para autorizar no governo federal, na verdade assim, primeiro na Cefaz do estado. E se essa Secretaria da Fazenda está fora do ar? Você você não fatura? Não, você vai para uma contingência, que é o governo federal, e por aí vai, tá? Então, legal, você fechou aquele pedido, faturou, entregou para a transportadora. Pô, que bom, acabou como se fala? Acabou meu trabalho no e-commerce. Não acabou seu trabalho no e-commerce. Muita gente sabe que hoje o transporte no Brasil é o elo mais fraco que eu tenho dentro dessa cadeia chamada e-commerce. Então, pelo fato que eu tenho um elo que é mais fraco, eu tenho que controlar. Eu tenho que ser proativo no caso de um desvio. Você imagina, você prometeu, você trabalha com um sonho, com a expectativa do teu cliente no momento que ele fechou. Ele não pegou o produto na mão, ele não tateou, ele comprou uma foto.
E essa foto tem que chegar no prazo que você prometeu na casa do cliente. Se tiver algum desvio no meio do caminho que vai atingir aquele prazo, você tem que ser proativo e avisar aquele teu cliente. Isso mostra controle e traz muita confiança à sua marca, tá? Você tendo esse controle. Chegou na casa do cliente, acabou? Não, não acabou. E no caso de moda, e se a pessoa ela viu um vermelho sangue no site e chegou um vermelho mais clarinho? E se ela quiser devolver aquele produto? Tá entendendo? E se ela quiser devolver e trocando por outro produto de menor valor, ou de igual valor, ou de maior valor, como que você vai tratar isso? Tá? Então, como que ela vai ligar para um saque? E detalhe, você imagina todo nesse passo a passo que eu falei, processos macro. Você tem que ter o controle desse passo a passo. No momento que você liga para um e-commerce, você quer saber onde está seu pedido. E sem tecnologia não dá para fazer isso. Sem processos. Sem processos. Isso tende ao impossível, tá? E nesse sem processo que tende ao impossível, sem tecnologia que dá base aos seus processos, tá? Isso é 100% possível. Alex, como que o pequeno empresário faz para fazer toda essa gestão de processos se ele não tem dinheiro para adquirir tecnologia? Há alguma solução mais acessível? Então, uma coisa você não consegue fugir, você precisa ter uma presença na internet. Você precisa ter um site. Mas para você ter um site na internet, existem formas mais acessíveis? Sim, existem. Tudo depende do tamanho do seu volume. Tipo, Quer dizer, um back-office, de repente, no primeiro momento, o back-office é necessário a partir de quantos pedidos dias? Eu acho que assim, quando você começa a ter um volume muito grande, tá? Vamos colocar um ponto de ruptura. Eu acho que quando você começa a ter mais ali do que 150, 250 pedidos dia, você começa a aumentar o seu nível de controle, tá? Você tem que ter um controle mais apurado. Quando você passa a margem psicológica dos 1000 pedidos dia, você precisa ter os seus processos mais apurados. Aí depois você tem uma segunda margem, que é a dos 5.000 pedidos dia. O pessoal, não se assustem, ele trabalha na Dafit, tá bom? Vamos lá. Então, a minha experiência profissional no mundo de e-commerce começou em 2001, tá? Eu não sou um dinossauro do e-commerce, tá? Estou no e-commerce desde que o e-commerce no Brasil era um zigoto, vamos falar assim, tá? Era um ser unicelular ali, então estava começando. Então, o que acontece? Em 2001 eu fui trabalhar numa empresa chamada Jimba, Jimba.com. Então, assim, foi o primeiro embrião de e-commerce que começou, tá? Hoje que tem muitos trabalhos de faculdade, que a pessoa está saindo da faculdade, faz lá um TCC, tem um e-commerce melhor do que foi aquele que foi feito naquele momento. Aí, em 2004, eu fui trabalhar no Pão de Açúcar, no grupo Pão de Açúcar, que foi fazer a virada do Extra.com, que na época era Amélia, tinha o Amélia.com, e tinha um projeto chamado Rumo a 1 bilhão. Então, em alguns anos, tinha que faturar 1 bilhão no ano, em alguns anos depois que esse projeto entrou no ar. Isso aconteceu? Aconteceu bem antes do que se esperava, tá? Então, eu fiquei de 2004 a 2007 no grupo Pão de Açúcar. Em 2007, eu fui trabalhar num grupo no Nordeste, que é o Grupo Claudino, que tem uma marca chamada Armazém Paraíba, tá? Que ele estava com embrião, começar o e-commerce e tal. Então, assim, eu também tenho na minha carreira profissional experiência de um projeto que não deu certo. Que o e-commerce do Armazém Paraíba, a gente iniciou e por algum motivo ele não deu certo, tá? Aí o que acontece? Aí eu voltei, né? Nunca saí de São Paulo, mas estava trabalhando mais focado no mercado Nordeste. Voltei e fui convidado para assumir o Carrefour.com, tá? Isso foi lá em 2009. Tá? 2008, 2009 aí assumi o Carrefour.com. O Carrefour.com fez o seu startup, foi um projeto muito curto, tá? E começou a vender muito. Eu me lembro que no Natal de 2010 o Carrefour.com já estava quase ultrapassando o Walmart, que era o segundo ou o terceiro do Brasil. O que aconteceu em 2010? Aí por 5 jovens, eu posso falar jovem porque eu tenho 40 anos, tá? E ali na época
eu tinha o que? 37 anos, foi 3 anos atrás, por aí, e 27, 28 anos me procuraram, tá? Com uma ideia de montar a Dafit. Só que para mim foi, você imagina, 2010, você falar assim, vou vender roupa pela internet. Gente, eu tinha passado o planejamento estratégico de Grupo Pão de Açúcar, planejamento estratégico de Carrefour, e sempre quando esse ponto de vender roupa, sapato pela internet vinha à tona, era o pessoal falar assim, não, é um mercado muito difícil, muito complicado, não vai dar certo, não, a troca é muito elevada, vamos focar no que? A linha branca, eletrônico, linha marrom. Tinha padrão de tamanho definido. Isso, que era um mercado mais assim, mais padronizado. Então teve que vir literalmente 5 estrangeiros, né, que na verdade eram 3 estrangeiros, um brasileiro que morou 20 e poucos anos na Alemanha, então estrangeiro também, e um outro brasileiro que estava aqui, tá? E provar pra gente que é viável vender moda pela internet. Tá? E aí começou a Dafit. Então eu fui para a Dafit. Foi a Dafit que quebrou esse paradigma que não se vende roupa pela internet? Olha, na verdade, a Netshoes quebrou a questão do sapato, né? E roupa, né? Porque na minha opinião, assim, existia alguns até hoje pequenos... a gente não tem padronizado, né? O tamanho. Isso. Existiam pequenos e-commerce que tentavam vender roupa pela internet. Só que em grande volume e escala, a Dafit provou que é viável. Tá? A Dafit provou que existe, quando você tem um planejamento bem consistente, quando você tem uma abordagem bem forte, então você consegue partir de uma marca. Se eu te falasse Dafit em 2010, você ia falar assim, Dafit? Dafit. Agora, quando você fala hoje Dafit, você fala no maior e-commerce de moda da América Latina. Porque a Dafit não tem só no Brasil, ela tem na Argentina, ela tem no Chile, ela tem na Colômbia e ela tem no México. Por que isso? Porque assim, as dificuldades aparecem em qualquer negócio. O que você tem que sempre acreditar e ter dentro de você você tem que, no momento que aparece a dificuldade, você tem que se mobilizar de uma forma rápida para resolver aquele problema. E detalhe, resolva, não deixa para amanhã, porque amanhã você vai ter um novo problema. Alex, como os empresários podem se espelhar na Dafit para iniciarem seus negócios? Eu acho que assim, eu acho que no mercado de moda no Brasil existe o antes e o depois da Dafit. Tá? Minha opinião é essa, e os números estão aí que não deixam mentir. Tá? Então o que acontece? O antes da Dafit, você tinha que comprar uma roupa, você tinha que sentir a roupa, experimentar a roupa, você tinha que ter experiência, você fala, tátil com a roupa, né? Você tinha que sentir aquele produto. Então, o que acontece? A Dafit ela começou a quebrar esse paradigma. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter uma abordagem, quando fala uma foto de qualidade, você tem que passar para a pessoa como que aquela roupa fica nela, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é mais ou menos o antes e o depois, que foi o grande chave que a Dafit começou a tirar a necessidade das pessoas ter que tocar nas coisas para comprar. Porque moda é isso. Moda, muita gente fala que essa calça caiu bem em mim, certo? Mas não, o teu corpo é um pouco diferente do meu. Então você imagina como que você consegue essas pequenas nuances, você consegue vender isso em alto volume. Então é esse o grande desafio que teve, que eu acho que qualquer pessoa, tem muitos mercados aí, tá, que ainda estão inexplorados, vou falar assim, nicho, tá? Tem gente, quando eu fui para os Estados Unidos, tinha e-commerce que estava começando, que era tipo vender vinil usado, porque o vinil está voltando aí de forma forte, porque o som do CD, vamos falar assim, ou do MP3, é o som mais digitalizado. O vinil é um som mais analógico, é um som mais assim, te traz um prazer para o ouvido. Então você tem que estar muito bem, uma visão muito abrangente de como que é o seu ecossistema e o que aquilo começa a surgir a necessidade. Um bom exemplo disso é o que o Steve Jobs fez. Gente, quem tem um iPhone, quem teve um iPhone,
não imagina como pode ter vivido sem um iPhone. Tá entendendo? Antes de ter um iPhone. Então você imagina uma pessoa que a gente nunca teve aquilo. É caro, tem uma alta qualidade, só que depois que você tem, você não vive sem. Certo? Então são visionários que você tem que ter a percepção do mercado mudando e saber encaixar seu negócio. Eu acho que tem oportunidade para todo mundo, ainda mais no mundo de moda. Você lembra de algum outro nicho que está inexplorado no segmento de moda, para dar uma dica para o pessoal que está assistindo a gente? Eu posso dar um exemplo que assim, o que a minha esposa, vou fazer uma propaganda da minha esposa agora. O que a minha esposa tá... Isso é rápido, hein? Bem rápido, ó, minha esposa. O que a minha esposa tá fazendo? A minha esposa é por incrível que pareça, ela é bem mais nova do que eu, né? Ó, propaganda que eu tô fazendo. Mas ela trabalha muito com bordado, sabe? Então assim, você imagina se pega, tem linhas, pega 2 agulhas e faz uma toalha, faz uma bolsa. Então faz uma bolsa com coisas recicláveis. Então a personalização é um caminho, né? Gente, você imagina, eu vou vender para vocês um negócio que eu tô bem embrionário com a minha esposa, tá? Você imagina ela tendo fotos dos produtos e receber uma encomenda, pô, gostei dessa bolsa, só que eu queria isso aqui em amarelo em vez de vermelho. Tá entendendo? Então assim, a gente não tem esperança em ter um grande volume, porque hoje o que tenho é a quantidade que ela consegue confeccionar. Mas você imagina você começar a montar isso e depois você começar a criar um grupo que borde, um grupo que faça tricô, que comece a entregar aquilo. Tá? Isso pode vir muito junto, que teve uma iniciativa, existe uma iniciativa no Brasil, que eles pegaram presidiários e ensinaram a tricô. Eu não sei o nome, eu me lembro que eu vi isso. Então foi uma pessoa que trabalhava com tricô e crochê, ensinou os presidiários e criou uma linha de montagem dentro da cadeia. Fantástico, né? Como o pequeno empreendedor pode encontrar o seu caminho perante um player tão forte? Na verdade, assim, no momento que... Vamos lá. Você imagina um elefante e uma formiga. O elefante enxerga o mundo de uma forma. Os pequenos fissuras na terra, para ele é insignificante. Agora você imagina a formiga. As pequenas fissuras na terra é o caminho que ela vai trilhar. Mas as grandes árvores, ela não tem nem concepção do que é uma grande árvore. Então assim, fazendo uma referência em questão de mercado entre grande e pequeno, se o pequeno pensar pequeno, ele sempre vai ser pequeno, certo? Só que tem gente que por opção resolve que aquele nicho é dele. Tem gente que por opção, tem empresas que por opção acha que o e-commerce dele, se tiver 100 pedidos dia, ótimo. Então nesse momento, o que você tem que fazer? Você tem que se mesclar a essa sua ambição e ter um investimento aderente a essa sua ambição. Logicamente, se você vai pensar que você vai começar pequeno e sempre ser pequeno, você vai ter uma verba um pouco menor, você vai ter uma equipe bem reduzida, de preferência você já tem um varejo físico e você vai ter uma equipe muito ligada a esse varejo físico. Na verdade vai ser tipo 2 ou 3 pessoas que vai dar esse diferencial para você vender pela internet, tá? Então assim, existe mercado para todo mundo. Por causa disso que uma das ondas que está vindo aí no e-commerce é o marketplace, certo? Por que o marketplace? Porque os grandes viram que se você juntar vários pequenos, eles têm muita força. Sim. Então, nisso aí tem um mercado para todo. A história lá da cauda longa, né? Isso. Alex, a gente poderia encerrar a entrevista dizendo que quando se fala de tecnologia, a gente tem que pensar em escalabilidade para não sofrer com essa dor de migração, troca de plataforma. Você tem que pensar em escalabilidade, você tem que pensar em performance, você tem que pensar se aquilo é intuitivo.
Eu acho que eu gosto muito do... Exemplo de processos, eu gosto do McDonald's. Você já parou na frente do McDonald's quando pediu o lanche? Como número 1. Não, então, mas assim, pede um lanche no McDonald's e para e vê lá dentro. Você vai nem, a mulher anotou aqui, aparece na tela pro chapeiro, chapeiro tal, coloca do lado, o cara vem e monta o lanche. É uma máquina, né? É uma máquina que tem. Então, em questão de processo, é aquela máquina que te dá volume, tudo bem? Agora, em questão de inovação, intuitividade, o iPhone vem com manual? O iPhone não vem com manual. Mas você pega, você sabe como mexer nele. Isso vou falar assim, é um dispositivo intuitivo. Então você imagina que isso tem que ser o seu site. Você vai dar um treinamento para o seu cliente para usar o seu site? Mas isso é fantástico, né? Eles não investem um centavo em marketing. Né? Você vai usar para treinar, então o cliente tem que saber. Alex, muito obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Mas pessoal, qualquer dúvida, posta aqui embaixo, que depois a gente encaminha pro Alex para ele tá esclarecendo. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.